Quero saudar os irmãos com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Uma boa noite, que Deus abençoe ricamente a sua vida. Estamos aqui reunidos na igreja, Ministério Quarto Anjo, Advertência Final. Desde já faço um convite a você que nos ouve aí de casa a fazer uma visita aqui. Estamos na cidade de Capivari de Baixo, no bairro Caçador, Rua Gonçalves Dias, 1111. Desde já, fico feliz com o convite que faço ao seu coração para que você possa estar junto conosco aqui, reunidos, todas as quartas-feiras, a partir das 19h30 e aos sábados, às 9h30 da manhã. Hoje nós estamos reunidos aqui em nome do Senhor Jesus para estudar a palavra dele. E a sua palavra tem poder. Hoje nós vamos estudar com o tema o choro que cura. Então hoje nós vamos estar aqui estudando esse tema tão importante, o choro que cura. Agora, tem um ponto interessante. Deus, a Bíblia diz que Deus fez muitas coisas. A Bíblia diz que Deus falava e as coisas apareciam. Deus fez o céu e a terra. Deus falou e os animais apareceram. Mas a Bíblia diz que Deus fez um boneco de barro. Então perceba que ele montou um boneco de barro com todo cuidado. Ele foi ali, colocou a cabeça, colocou os braços, colocou as pernas, colocou o peitoral e soprou, a Bíblia diz, no seu nariz o fôlego de vida, o poder de Deus. E aí o texto bíblico diz que o homem passou a viver. E esse poder é tão grande que ele construiu ossos, ligamentos, músculos, tendões, articulações, sistema linfático, sistema digestivo, sistema circulatório, uma multidão de coisas, e Deus unicamente com o seu sopro fez todas essas coisas. Deus é poderoso, muito poderoso. E uma das coisas que Deus fez no ser humano imagina uma panela de pressão. Uma panela de pressão, a gente está lá, coloca ela no fogo. Quando às vezes ela chega num ponto de muita ebulição, muita pressão, o que que faz? Ela tem uma válvula de escape, para que aquela pressão que está lá dentro saia de dentro dela. A mesma coisa Deus também fez o ser humano com uma válvula de escape. Qual que é a válvula de escape que o ser humano tem? O choro. As lágrimas. As lágrimas é a válvula de escape que Deus criou para nós. Muitas vezes na nossa vida vem uma ebulição de sentimentos, de provas, de coisas que a gente vai passando na vida, de dificuldades, né, de tristezas, de angústias. E muitas vezes a maneira com que nós temos de tirar aquela pressão que está dentro de nós é chorando. E aí o choro, interessante que ele te deixa, quando você chora, após o choro você fica mais sensível. Fica mais sensível após o choro. Outra coisa que você fica, quando você chora, você fica mais pacífico também. E mais fácil de ouvir as pessoas após um choro. Porque o que acontece nisso? Aquele nosso amigo, lembra dele? Sistema límbico. Lembra do sistema límbico? Ele que entra em ação de novo. Esse sistema, ele ativa uma glândula que tem aqui atrás da gente, e essa glândula, ela faz com que venham as lágrimas aos nossos olhos. E um ponto interessante, após o choro, nosso corpo vai relaxar, vai diminuir os batimentos cardíacos. E outra coisa interessante que acontece depois do choro, a minha mente fica mais clara. Ela fica muito mais clara. E nós vamos ver no estudo de hoje o quanto isso é importante. Convido você aí de casa também a abrir a Bíblia no livro de Mateus, Novo Testamento, capítulo de número 5. Nós vamos estar lendo o livro de Mateus, capítulo 5, Novo Testamento.
Vamos lê-lo. Versículo de número 1. Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte e, assentando-se, aproximando-se dele os seus discípulos. E abrindo a boca, ensinava, dizendo: Bem-aventurado os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurado os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurado os mansos, porque herdarão a terra. Somente até aqui. Então, o texto diz, irmãos, que tinha uma multidão acompanhando Jesus. O que essas pessoas faziam atrás de Jesus? Eles queriam ouvir Jesus falar. Eles tinham sede de ouvir Jesus falar. Porque quando Jesus fala, ele cura. As pessoas iam atrás de Jesus para que Jesus pudesse curar as suas enfermidades, curar os seus traumas, suas feridas internas. O texto diz que teve uma multidão de pessoas. Agora Jesus ele tem que subir um pouco no monte para que a voz dele chegue a todas as pessoas e todas as pessoas consigam ouvir Jesus falar. O texto diz que Jesus veio e atrás de Jesus a sua igreja estava, os seus discípulos. O texto diz que Jesus começou a abrir a boca. E quando Jesus abre a boca, sai vida dali. Quem consegue escutar essa palavra tem vida. Porque Jesus falou, as minhas palavras são vida e também são espírito. Então, quando eu estudo a palavra de Deus com fé, recebo vida, poder, recebo o Espírito de Cristo em mim. Interessante, porque quando Jesus começa a ensinar, ele fala a primeira palavra, feliz, que é bem-aventurado. Jesus diz assim, ó, bem-aventurado são os pobres de espírito. Então, as pessoas que são pobres de espírito, essas pessoas são felizes. E o que seria ser pobre de espírito? Pobre de espírito é uma pessoa humilde. É uma pessoa humilde. Então, uma pessoa que é pobre de espírito é uma pessoa humilde. E Jesus está falando aqui, a pessoa, ela é feliz se ela for humilde. Se ela for humilde, essa pessoa vai ser feliz. Feliz daquela pessoa que é humilde. Por quê? Jesus falou que deles é o reino dos céus. Vou repetir novamente, você de aí de casa também que me ouve. Jesus está falando que as pessoas que são humildes, elas são felizes. E dessas pessoas, deles é o reino dos céus. Agora eu quero destacar uma coisa importante aqui. Tem a humildade que o mundo apresenta e tem a humildade que Deus apresenta. A humildade que o mundo apresenta, muitas vezes é aquela pessoa que tem muito dinheiro, mas anda com roupa simples, vive no meio de todo mundo, né? Às vezes numa comunidade pobre. Aí as pessoas olham aquela pessoa e falam, essa pessoa é muito humilde. Só que a humildade do céu é diferente. A humildade do céu está baseada primeiramente em você ouvir a palavra de Deus e aceitá-la. Porque essa pessoa que se veste humilde, que se mistura lá com o povo, muitas vezes ela pode rejeitar a palavra de Deus. Então nela não tem humildade. Então perceba que Jesus está falando de uma humildade aonde você dá ouvido à palavra de Deus. Deus fala algo e você obedece. E quando nós fizemos isso, irmãos, Jesus também fica feliz. Jesus sente uma alegria no coração tão grande quando a gente é humilde. Quando a gente é humilde, Jesus fica muito feliz. Quer ver? Abra comigo em Mateus mesmo, capítulo de número 11. Mateus, capítulo 11. Nós vamos estar lendo no versículo 25. Mateus 11, versículo 25.
Olha o que diz, versículo 25. Naquele tempo, respondendo, Jesus disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste essas coisas aos sábios e instruído, e as revelaste aos pequeninos. Voltamos lá para o capítulo de número 5 de Mateus. Então Jesus estava com o coração, irmãos, muito grato, muito feliz. Ele olha para o céu, olha para o Pai dele e falou assim: ó, meu Pai, eu te dou graça, Senhor, porque o Senhor tem revelado a palavra às pessoas simples, humildes, e essas pessoas humildes estão recebendo as palavras da vida eterna, e por isso essas pessoas são felizes, e delas é o reino de Deus. Então, nesse primeiro ponto nós já vimos que é muito importante a gente ser humilde. Por quê? Porque se nós não formos humildes, como que o Espírito Santo vai nos convencer de pecado? Se você escuta a palavra, mas você não tem humildade para aceitar, como que o Espírito de Deus vai convencer você de pecado? Como que ele vai mostrar o teu interior? Como é que está dentro de você? Como que você vai reconhecer que você precisa de Jesus? Se você não for humilde, não tem como. É impossível. Por isso nós precisamos ser humildes em Cristo Jesus, ouvir a sua palavra, obedecer o que ele pede. Se nós não obedecemos o que Jesus pede, nós seguimos os nossos próprios caminhos. Isso não é bom. Convido vocês agora para João capítulo 16. João capítulo 16, versículo de número 8. João capítulo 16, versículo de número 8. O texto diz: e quando ele vier, o Consolador, que é Cristo Jesus, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então perceba, quando eu sou feliz, o Espírito de Cristo me convence do pecado. Ele me mostra que a minha vida está em desobediência aos 10 mandamentos. E consequência disso, a minha vida vai ser triste, vai ser infeliz. Então Cristo vem dentro de mim e fala assim: filho, o caminho que você está seguindo vai te machucar. Esse não é um caminho bom. Esse caminho vai te trazer feridas, vai trazer uma vida infeliz. Mas eu quero que você seja feliz. Eu quero que você seja bem-aventurado. E para que eu seja bem-aventurado, você tem que dar liberdade para que eu convença você do pecado. Porque o Consolador, que é Jesus Cristo, ele vem te consolar, mas ele também vem te convencer do pecado. Para que quando você for convencido do pecado, você olhe para Cristo, porque ele é a tua única saída. Jesus é a nossa única resposta, não há outra. Ele é o único caminho. Certa vez ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Jesus é nosso único caminho de segurança. Então Jesus nos convence. Aí que entra um ponto, porque essa pregação que Jesus fez lá no livro de Mateus capítulo 5, Jesus não falou palavra jogada ao vento. Tem uma sequência aquelas palavras. E Jesus, ele diz no próximo verso lá de Mateus 5, ele diz assim que bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Muito bem. Então, qual que é o trabalho do Espírito de Cristo? Ele te convence do pecado. Jesus mostra como está dentro de você realmente, como está dentro de mim. E quando Jesus vem e me convence do pecado, ele me mostra realmente o que está dentro de mim. Eu choro pelo meu pecado, eu choro pelo estado que eu me encontro,
E aí eu passo a olhar para dentro de mim e ver que dentro de mim só tem podridão. Não tem bem nenhum, não há bem nenhum dentro do homem. O único bem é Jesus. Então Ele me mostra o estado que eu estou. E agora eu choro pela condição que eu estou. É um choro que dói. É um choro profundo, porque a palavra aqui em si, ela remete a um choro profundo, como se fosse um choro de velório. Você já chorou por alguém que você ama? Já chorou por alguém que você ama? Você já viu como que é um choro diferente? É um choro que vem lá de dentro da alma. É esse choro profundo que Jesus está falando. Quando o Espírito de Cristo vem e começa a trabalhar dentro do meu coração, desde que eu seja humilde, Ele faz com que eu comece a olhar para dentro de mim e ver quem realmente eu sou. E aí, quando eu ver o que realmente eu sou, eu começo a chorar pelo meu pecado. Eu começo a clamar ajuda pelo Senhor. Você que me ouve aí de casa, querido, se você até hoje não tem chorado pelo seu pecado, é porque você ainda não deu liberdade para Jesus falar ao seu coração. Aos teus olhos você é uma pessoa boa, mas é aos olhos do céu. E aos olhos do céu. E aos olhos daquele que tudo vê, que tudo conhece, que sonda todo o coração. Que a Bíblia diz que não tem lugar para onde você fugir porque Ele te vê. Ele vê o profundo. A Bíblia diz que os homens veem a aparência, mas Deus vê o profundo. Se você não tem chorado pelo teu pecado ainda, pela situação que você se encontra, é porque você ainda não teve humildade de ouvir a voz de Jesus. Porque se você ouvir a voz de Jesus, Ele vai mostrar como que está o seu interior. E é um choro profundo, um choro real. Muitas vezes tem pessoas que não conseguem ver a real situação que ela está. E aos olhos dela, ela é uma pessoa boa, ela não faz mal a ninguém. Eu sou uma pessoa honesta, correta, eu não faço mal a ninguém. Muitas pessoas falam isso. E acreditem, um dos discípulos de Jesus estava nessa situação. Aos olhos dele, ele não era uma pessoa ruim. Mas olha o que aconteceu nessa história. Lucas capítulo 22, versículo 61. Lucas capítulo 22, versículo 61. Lucas 22, versículo 61. Olha o que diz. E virando-se, o Senhor olhou para Pedro. E Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe tinha dito: antes que o galo cante hoje, me negará 3 vezes. E saiu Pedro para fora e chorou amargamente. Esse é o choro da alma. Esse é o choro que produz arrependimento, mudança de vida. Perceba, irmãos, que um diálogo um pouco mais atrás, Jesus estava falando que Pedro ia negar ele. E Pedro falou: não, Senhor, eu não vou te negar. Com o Senhor eu vou até a morte. Pedro não estava conhecendo realmente como estava o seu coração. Entende, meu querido que me ouve aí de casa? Pedro não estava reconhecendo a atual situação que estava o coração dele. Pedro, ele não enxergava ele. Mas o que quebrantou Pedro? Foi quando Cristo, sendo escoltado por soldados, com o rosto já um pouco deformado, os olhos de Cristo atravessou o pátio e encontrou os olhos de Pedro. Jesus olhou no olhar de Pedro e ele teve compaixão de Pedro. Jesus amou Pedro. Essa é a diferença de Jesus para nós. E Pedro, quando viu aquele olhar, não de condenação, mas de compaixão, Pedro não suportou. Ele saiu igual um louco, subiu até o Monte das Oliveiras, ele se rasgou o coração dele, chorando a Deus e confessando o seu pecado, e pedindo que o seu coração fosse transformado. Um choro profundo, e esse choro profundo de Pedro, que é conhecido como esse choro de velório, esse choro vai produzir o quê?
bênção na vida de Pedro. Então perceba que Jesus fala assim, ó, bem-aventurado, felizes os humildes, porque é o reino dos céus. Qual é então a primeira etapa de um cristão? É ser humilde, deixar a palavra do Senhor entrar em seu coração, porque o apóstolo Tiago falou assim, ó, que Deus rejeita os soberbos, mas dá graças aos humildes. O que é graça? Poder. Deus rejeita algum ser humano? Não, Deus não faz acepção de ninguém. Só que o que acontece, meu amado? Nós mesmo rejeitamos a Deus com as nossas escolhas. Por soberba e orgulho, nós rejeitamos a palavra simples do Senhor e seguimos os nossos caminhos. Mas as pessoas humildes não. Elas seguem o caminho do Senhor e são felizes. Felizes. O texto diz que essas pessoas que são humildes e seguem a palavra são felizes. Então esse é o primeiro passo. Primeiro passo é ser humilde. Humilde. Esse é o primeiro passo. Qual que é o segundo passo, segundo o que nós estudamos lá em Mateus capítulo 5? O segundo passo que Jesus ensinou, o que ia acontecer? As pessoas iam chorar. Chorar. Chorar pelos seus pecados. Então as pessoas começam a ser humildes, aceita a palavra, o Espírito de Cristo convence você do pecado e agora você chora pelos seus pecados. Ou agora começa uma transformação de vida dentro de nós. Assim estava Pedro. Pedro chorou amargamente pelo seu pecado. E ali começou uma transformação de vida dentro do coração de Pedro. Isso é importante, irmãos. Porque quando nós choramos em Cristo Jesus, quando nós de fato chegamos nesse ponto aqui, de chorar pelos nossos pecados, nós vamos por terceiro ponto. O terceiro ponto, o texto diz aqui, bem-aventurado os mansos, porque esses herdarão a terra. Então perceba que tem escada. O terceiro ponto é ser manso. Então, ser humilde, naturalmente você abre o coração, a palavra te convence do pecado, você chora por seus pecados e isso produz agora mansidão. Você se torna uma pessoa mansa em Cristo Jesus. É isso que o poder de Deus ele cria no coração do ser humano. Saiba que quando você é humilde, reconhece seu pecado, Jesus ele te consola. Ele convence você. E esse choro que você tem, junto com o choro vem o consolo de Cristo Jesus. Porque Jesus é o nosso consolador. Então, junto com esse choro, vem o consolo. E naturalmente, agora nós passamos a ser o quê? Mansos. Agora eu pergunto para você, irmão, você consegue ser manso sem antes chorar pelo seu pecado? Entende? Você consegue chorar pelo seu pecado antes de ser humilde? Entende, irmãos? Você de casa que está me escutando, que está me ouvindo, você não consegue ser manso se você não for humilde, se você não chorar pelo seu pecado. Isso tem uma escada. Então você é humilde, chora pelo seu pecado, é consolado por Cristo e agora você se torna uma pessoa mansa, uma pessoa pacífica. Você não é aquela pessoa que fica fazendo fofoca, não fica fazendo facções das pessoas, criando confusão. É uma pessoa que sempre procura a paz. Você é manso como Jesus. Então, nós vamos contemplando a Cristo e vamos assim aprendendo dele, né? Mateus capítulo 11. Após Jesus agradecer ao Pai, por ele ter revelado o Evangelho às pessoas humildes, Jesus ele fala algo ali no versículo de número 28. Mateus 11, versículo 28. Mateus 11, versículo 28.
Todos acharam? Lemos: Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Encontrarei descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém, né? Então, perceba o quanto isso é importante. Agora, outro ponto. Então, nós já vimos aqui que quando nós contemplamos a Jesus, aprendemos a ter humildade e a ser manso também. Então, tudo é Jesus. Ele é o centro de todas as coisas. Irmãos, o texto diz que Jesus está perto de nós. Abrimos nossas Bíblias lá no livro de Salmos 34. Salmo 34. Salmo 34, versículo 18. Olha o que diz. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Então, perto está o Senhor do que tem o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Então perceba que Jesus, ele está perto de cada um de nós para nos salvar. Todo aquele que tem um coração quebrantado, que rasga o coração a Cristo, ele está perto e vai nos abençoar. E também no livro de Salmos 56, Salmos 56, versículo 8, Salmo 56, versículo 8, diz o seguinte: Tu contastes as minhas lágrimas no teu odre, não estão elas no teu livro? Então perceba que, o que é um odre? Odre era uma bolsa de couro, onde era armazenado coisas preciosas. Principalmente água, que era uma coisa muito preciosa no deserto. E Deus, para ter essa linguagem, para que o povo entenda, Ele está falando que Ele armazena cada lágrima que nós derramamos no seu odre. Ou seja, Deus, Ele olha para cada um de nós com amor. Cada um de nós é precioso diante do Senhor. Então, quando nós somos humildes, buscamos a Deus, choramos pelo nosso pecado, o Senhor vai transformar a gente num povo manso e humilde, assim como era Jesus. Que Deus possa tocar no seu coração, você que nos assiste, que você possa ter mansidão no seu coração ao ouvir a palavra de Deus, para que dê liberdade, para que Jesus comece a mostrar a santa lei de Deus, porque pecado é a transgressão da lei de Deus. E o Espírito de Cristo vem fazer você olhar para a lei do Senhor, para que ela possa mostrar como está dentro de você. E quando você ter a permissão, Cristo vai convencer você do pecado e agora Ele vai fazer que você ande em retidão. Que assim o Senhor o faça na sua vida. E o apelo é, quem deseja chorar o choro de cura, que é aquele choro profundo pelo seu pecado. Amém, irmãos? Que assim o seja. Vamos estar orando agora a Deus sobre essa decisão. Oremos. Querido Deus, amado Pai, aqui, ó Senhor, estamos na Tua presença e agradecemos, ó Pai, pelo poder que o Senhor derrama sobre nós. Meu Pai, muitas vezes os nossos olhos são olhos enganosos, porque muitas vezes vivemos dos sentimentos. Nosso coração é extremamente enganoso.
Fala para nós que nós somos pessoas boas, quando na verdade o nosso coração está podre, necessitando do sangue de Cristo, da compaixão de Cristo. Abra os nossos olhos, Senhor. Nos ajude a enxergar realmente quem somos. Que o Senhor, pelo seu Santo Espírito, traga cura ao nosso coração. É o que eu te peço em nome do Senhor Jesus. Amém. Sobre nós, o início do ministério. O projeto Advertência Final é fruto do esforço unido e abnegado de pessoas que desejam apresentar ao mundo a verdade para os últimos dias, a qual salvam vidas. Nós não nos consideramos mais sábios que qualquer outra pessoa. Apenas nos limitamos a transmitir a mensagem dos 3 anjos de Apocalipse 14, a qual a Bíblia diz que deveria chegar aos 4 cantos da terra. Este 4º anjo dá a advertência final aos moradores da terra. Por isso, foi escolhido o nome Ministério 4º Anjo Advertência Final para este ministério. Ele apresenta nossa obra e missão em cumprimento da profecia bíblica. Gostaria de saber mais sobre o ministério? Acesse www.advertenciafinal.com. Que Deus abençoe grandemente a sua vida.